A gente falou da questão do aborto, falar da questão das pessoas trans, porque também estão sendo extremamente atacadas, inclusive com possibilidade de serem retiradas de determinados cargos e lugares, uma perseguição absurda por parte do Trump. Mas o direito ao divórcio, gente, que coisa mais louca, nós estamos em 2025, século 21, e o Trump está falando que não vai poder mais ter divórcio sem justificativa. Olha onde a gente está retrocedendo, o nível que a gente está retrocedendo. Aí, se vocês quiserem comparar com a questão da União Soviética, eu acho que é importante, porque nós estamos falando de uma sociedade que naquele primeiro momento, qual foi a primeira preocupação? E várias mulheres comunistas escreveram e elaboraram sobre isso, como nunca antes, e até hoje a gente lê, porque, assim como também, né, o próprio Lenin, inclusive, né, a Krupskaya fez um trabalho incrível, a Kollontai fez um trabalho incrível, pensando qual era a preocupação, como é que a gente liberta a mulher, como é que a gente faz com que a mulher possa participar da política. Então, por isso é que tem que libertar, tem que ter lavanderia pública, restaurante público, creches públicas, que até hoje, gente, vocês podem pensar, tudo bem, fizeram, mas não tem garantia de que foi até o fim e tal, e depois retrocedeu. Ok, mas a gente briga por creche hoje, não só no Brasil, como em vários lugares, né? Lavanderia pública é impensável, porque às vezes até pelo argumento que vocês colocam, parece que é naturalizado a opressão da mulher. Parece que é uma coisa natural. E não tem nada de natural. É natural. Pois é, não tem nada de natural. O problema é que ainda assim é um problema. Ainda é errado, ainda é imoral. Só para eu tentar argumentar, porque eu não entendo o embasamento desse tipo de feminismo aí. Mas eu acho assim... Chamado científico. Já ouviu falar? Ai. Esse é bom, hein? Te recomendo. Tá bom. Só que ele não defende a mulher, é incrível. Mas o fato é que... Ciência não é democrática. Ciência não é benfeitoria. De fato, ciência não é democrática, não é benfeitoria. Ontem eu cheguei a falar um pouco sobre isso, mas hoje eu vou mudar o comentário, até para acrescentar algo a mais, né? Numa perspectiva de discurso, saber e poder, ciência de fato não é democrática, não é benfeitoria. Ciência é uma maneira específica de conceber a realidade, de a criar a partir de seus métodos e de seu discurso e de a explicar a partir deles também. A ciência, o discurso científico, tem suas posições privilegiadas para poder falar a verdade dos fenômenos, que são cientistas, os estudiosos da área, e tem toda uma população que está submissa a essa verdade. Isso é real. E assim, a nossa realidade se sustenta, a nossa realidade social, né, se sustenta dentro de um discurso científico. O ponto aqui não é dizer que é uma questão de opinião, tal, né, vão me contrapor. Não é tão simples assim, né? Mas, de fato, a ciência não é democrática. A gente já tem uma crítica gigante ao fato de que a ciência é feita, na maior parte das vezes, por homens brancos. E algumas vezes por mulheres brancas. Em sua maioria, majoritariamente. E como que isso, nas diferentes áreas científicas, vai criar modelos, métodos que tendem a atender uma população branca. Ocidental, principalmente. Isso dentro das ciências sociais, a gente entende a partir do etnocentrismo propriamente da ciência ocidental, criada dentro da Europa. E de como que é necessário quando você está num país de sul global, por exemplo, como é necessário você entender que você vai precisar ter algum jeito de lidar com isso para localizar essa ciência no sul. Ou seja, para utilizá-la instrumentalmente, sem necessariamente absorver o modelo. Porque esse modelo ele é particular do norte, por exemplo. Então, de fato, a ciência não é democrática. Mas é uma questão que é muito, né, vai para um outro caminho, não exatamente esse. Estou tentando argumentar. Vamos completar, Flávia. Você tem um minuto aí. Tá. Então, eu acho isso impressionante, porque as mulheres conseguiram, não só as mulheres, as crianças também, hein? Conseguiram um desenvolvimento, uma participação política que o capitalismo nunca, jamais foi capaz de oferecer para as mulheres. Jamais, ainda mais para as mulheres trabalhadoras, hein? Porque se for falar uma camada das mulheres burguesas, ok. Nós sabemos que elas, inclusive, têm acesso ao aborto, mas nós estamos falando de mulheres trabalhadoras, que foram ali pensar para que caminho ia aquela sociedade. E aí teve todo o retrocesso, que eu não vou voltar aqui. E
coisas piores eu poderia citar de exemplo do que vocês falaram aí. Mas eu queria tocar um último ponto. O capitalismo, ele de fato, ao inserir a mulher no mercado de trabalho, ele cria, o próprio Marx fala isso, né? Ele cria as bases para a libertação da mulher. Porque ele insere a mulher na classe trabalhadora. E quando ele insere a mulher na classe trabalhadora, é isso, né? O capitalismo cria os seus próprios coveiros. Ela, enquanto classe, junto com seus irmãos trabalhadores, é capaz de se libertar na medida em que destrua a sua própria opressão com a tomada do Estado pela classe trabalhadora, a partir da Revolução e tal. Agora, o que o capitalismo oferece, terminando? O tema do empreendedorismo, acho que é um tema para a gente debater, porque é uma falsa saída para as mulheres. 70% das mulheres negras que são empreendedoras ganham até um salário mínimo. Você chama isso de libertação da mulher? Eu não chamo. Posso só fazer um comentário muito breve, que eu acho que é importante salientar? Existe a aprovação do aborto, depois o retrocesso e depois, novamente, pós-morte de Stalin, a recolocação do aborto na legislação. Então, teve um retrocesso, mas ele foi revisto e aí ele continuou até os dias de hoje, né? Uma lei que o Brasil, enfim, não tem até hoje. Eu acho que eu queria ouvir a perspectiva da Espectro, porque foi questionado o teu feminismo. Acho que era importante tu falar. É que, veja bem, embora eu me considere uma feminista em relação à busca de uma solução para o patriarcado e para as opressões que são respectivas e correlacionadas a esse sistema, ainda assim, a gente precisa identificar a origem desses problemas, precisamente, para que a gente não fique tentando resolver problemas a murro em ponta de faca. Então, não adianta você tentar corrigir ou, pelo menos, solucionar um câncer dando uma aspirina. Então, assim, ok, o capitalismo ele está correlacionado com o patriarcado e, portanto, oprime as mulheres, etc. Ok, mas quais são as evidências corroboradas para que a gente realmente se posicione e defenda que existe uma correlação intrínseca entre esses dois fenômenos? Porque, veja, quando eu digo que a opressão da mulher é natural, eu estou me referindo que há um desejo masculino natural de domínio sobre o capital reprodutivo das fêmeas humanas. O Nietzsche vai dizer que existe potência. O Nietzsche vai colocar para jogo uma coisa que é a potência. Vontade de potência. Que se for para simplificar muito, se for para colocar em termos, assim, que a gente pode bater um papo aqui sem precisar viajar muito, seria uma vontade de se impor, de se colocar no mundo, de expandir suas vontades, de expandir o seu eu, de se colocar no mundo de um jeito, eu diria livre, mas não é livre a palavra. Se impor no mundo de uma maneira criativa, se impor no mundo de uma maneira expansiva, enfrentar o mundo de peito aberto. Isso não é só dos homens, né, evidentemente, isso é de qualquer ser vivo, de qualquer ser humano vivo. O Nietzsche não vai lidar, claro, com o sujeito biopsicossocial, ele não vai lidar com o sujeito empírico, mas ele vai lidar com essa vontade de potência, com este tipo que é uma movimentação de energia. Uma energia de se colocar. Uma energia de expandir os seus próprios valores, de criar. E o Nietzsche vai fazer do niilismo, né? Vai colocar uma crítica sobre o niilismo, onde você pode separar, e o Gilles Deleuze vai separar depois em 4 tipos de niilismo, mas que um deles é um tipo muito favorável para a criação, que seria o niilismo ativo, onde a percepção de que os valores não existem de maneira absoluta te coloca num lugar em que tu é necessário que você crie valores, e é necessário que você coloque de peito aberto. O que a Selva coloca aqui pra gente agora é um niilismo, talvez um niilismo que tá dentro das outras categorias, que envolve uma aceitação de uma camada de regras em que te coloca no ressentimento, às vezes, que te coloca numa submissão, às vezes, e que te faz criar uma narrativa em que essa submissão ela tem algo de positivo. Tenta inverter o valor, fazendo com que o ruim vire o bom. De tal maneira que a submissão meio que significaria o entendimento científico da realidade.
Agora, numa perspectiva de ciências sociais, não tem nada de natural nisso, né? Os nossos corpos biológicos e tudo mais, pô, top, né? Você vai, sei lá, você vai ter na média, né, homens mais fortes que mulheres. Só que os trabalhos do dia a dia não é como se eles exigissem uma extenuante força física de cada pessoa, né? Não é como se os trabalhos do dia a dia exigissem que a gente levasse o nosso corpo até o limite para dar conta de uma função ou outra no escritório, até fora do escritório, né? Trabalhos que envolvem um condicionamento físico e por aí vai. Então, assim, a gente vive hoje numa sociedade tecnologicamente, tecnicamente, que é muito adaptada a meio que qualquer trabalho feito por homens, mulheres, a funções do dia a dia também, né? Feito por homens, por mulheres. Geralmente os papéis de gênero nos separam e nos enquadram em determinadas funções e fazem com que certos padrões aconteçam. Por exemplo, o padrão do trabalhador de construção civil ser homem e o padrão de enfermeira geralmente ser mulher, por exemplo. Pedagoga, professora de educação básica vai ser a mulher, cuidadora, e o mecânico de automóveis vai ser o cara, vai ser o homem. Isso é resultado de processos sociais, né? Não é uma mera escolha individual que coincidentemente acontece majoritariamente por homens ou por mulheres.